Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus possa lhe abençoar e lhe conceder um domingo repleto de paz. Meus amigos, vocês já pararam para poder pensar o motivo pelo qual o Jorge Salgado sustenta o Zé Ricardo como treinador do Vasco da Gama? É sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo e apresentar soluções. Ontem o jornalista Fábio Torres, ele fez uma matéria contando os bastidores do Vasco da Gama, dando todos os detalhes pelos quais o Zé Ricardo ainda não foi demitido. E a gente fica perplexo. Meu amigo, você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva. Nos ajude a gente ter voz ativa contra essa diretoria que faz tanto mal ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas é o seguinte, a gente tomou conhecimento de detalhes aí da permanência do Zé Ricardo. E o jornalista Fábio Torres, ele faz um grande questionamento. Se o trabalho do Zé Ricardo não é bom, por que ele é mantido? O Vasco não venceu nenhum clássico no Campeonato Carioca, foi eliminado precocemente da Copa do Brasil para Juazeirense e, para quem não sabe, o Vasco da Gama faz o pior início das 5 vezes que disputou a Série B. E é o seguinte, o jornalista apurou que o Jorge Salgado não quer cometer o mesmo erro do ano passado. Ele não quer demitir o Zé Ricardo, como fez com o Marcelo Cabo no início do trabalho. Mas é o seguinte, se o Zé Ricardo ele está apresentando um aproveitamento muito pior do que o do Marcelo Cabo, e com tantas opções aí no mercado, como Luxemburgo, Cuca, Renato Gaúcho, isto supondo que ainda haja grana daquele dinheiro dos 70 milhões do aporte lá da 777 Partners, por que não fazer um investimento? E o jornalista foi mais fundo e tomou conhecimento que o Jorge Salgado está aguardando a resolução da SAF, coisa que só deverá acontecer lá no mês de junho. E, pelo amor de Deus, o Jorge Salgado ficar estagnado, sem fazer nada, esperando aí ver se a SAF é aprovada ou não, para 777 Partners tomar a responsabilidade do que tem que ser feito, é lamentável. Enquanto isso, o Vasco continua com esse problema. E é o seguinte, pessoal, o Zé Ricardo, segundo essa reportagem, vai ser mantido como treinador do Vasco, ainda que o Vasco venha a tropeçar contra a Ponte Preta na quarta-feira, lá em São Januário. Somente se pedir demissão, ele sai. Senão o Jorge Salgado vai mantê-lo, porque o Jorge Salgado disse que o Zé Ricardo é o melhor para todos. E isso é tragédia anunciada, gente.
a casa caiu. Uma vez aí que o Zé Ricardo será mantido, eu não sei como que será o futuro do Vasco da Gama. E é o seguinte, enquanto esse presidente maldito não deixar o Vasco da Gama, a gente vai ter problemas seríssimos dentro de campo. O aproveitamento do Jorge Salgado, com quase 90 jogos nas costas em 14 meses, é de 40%. E a gente clama ao torcedor do Vasco, porque essa 777 Partners não é a solução em nenhum lugar do mundo e nunca será. Rebaixou o Genoa, está com problema lá na França, na Bélgica, por onde eles passam, eles têm problema. A solução para o Vasco da Gama, meu amigo, é o projeto Somamos. É Luiz Roberto Levinciano como presidente do clube. A gente precisa ter coisas concretas para poder salvar o Vasco da Gama. E para completar, a gente ainda toma conhecimento que a permanência aí do Zé Ricardo tem aval e pedido do Carlos Leite. Meu amigo, em plena pré-SAF, o Carlos Leite mandando no Vasco a ponto de pedir aí ao Jorge Salgado para que o Zé Ricardo continue. Que influência é essa, gente? Então, são coisas lamentáveis que estão acontecendo no departamento de futebol do Vasco da Gama, as quais a gente precisa estar com os olhos abertos aí a tudo que está acontecendo no nosso clube. Porque, olha, do jeito que o Vasco da Gama está, é preocupante e o Vasco da Gama corre o risco de permanecer aí na Série B. O Vasco na 14ª colocação. Então, meus amigos, é lamentável, fiscaliza, toma conta, reclama, porque senão já era. A gente vai permanecer mais um ano na Série B. Eu gostaria de agradecer, muito obrigado pelo fato de vocês terem assistido o vídeo até o final. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu, meus amigos. Muito obrigado.